Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre o tema saúde mental materna, que faz parte aí da campanha Maio se volta. Vamos lá, já começar travando, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Antes da gente começar a live, eu queria abordar alguns assuntos, fazer uma introdução aqui com vocês. Primeiramente, eu chamo essa live aqui, né, esse vídeo de livecast, porque ele é gravado ao vivo no Instagram, mas ele fica salvo para quem quiser assistir, ouvir depois também, né, no formato podcast, consegue fazer isso acessando o meu canal no YouTube, né, só procurar lá Fé e Conhecimento que vocês encontram, né. E dando sequência, assim, esse canal que hoje chama Fé e Conhecimento, ele começou em 2021 com o nome de Maternidade e Sabedoria, né? Então, naquela época eu compartilhava assuntos relacionados à maternidade e criação de filhos à luz da Bíblia, somente esse assunto. Mas ao longo do tempo eu comecei a estudar mais a Bíblia, me aprofundar em estudos teológicos e comecei a compartilhar outros assuntos para além da maternidade e da criação de filhos. E aí, por isso, eu renomeei o canal, né, para que ele se chamasse Fé e Conhecimento, que tem mais a ver com o que eu compartilho agora por aqui. Porém, isso não significa que os assuntos sobre maternidade e criação de filhos serão esquecidos. Esse é um tema que eu gosto bastante de abordar, né, e de vez em quando vocês vão ver esse assunto por aqui, né. Então, falando sobre o tema de hoje, né, a campanha Maio Furta Cor, é uma campanha brasileira, né, que começou em 2021, logo depois da pandemia, e com o intuito de falar sobre saúde mental materna, né? Então, esse assunto eu acho que ele é muito importante. A gente vai falar sobre diversos subtópicos a respeito disso. Eu anotei bastante coisa para conversar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Sobre a campanha, né, como eu falei, ela é uma campanha que visa sensibilizar, de acordo com o site, sensibilizar a população quanto à causa da saúde mental materna em diversas formas de conscientização. Então, assim como as outras campanhas, Outubro Rosa, Setembro Amarelo e tudo mais, tem objetivos de conscientizar a população sobre um determinado assunto, a campanha Maio Furta Cor também, no caso é a saúde mental materna. Como que essa campanha acontece? Através de palestras, eventos educativos, informativos, banners, posts nas redes sociais, até uma live como essa que vocês estão acompanhando agora. Foi escolhido o mês de maio, por obviamente ser o mês que a gente comemora o Dia das Mães, e foi escolhido a Furta Cor. Olha só, não é maio alguma cor específica, é Furta Cor. De acordo com o site da campanha também, esse eu vou ler para vocês. Foi escolhido Furta Cor porque é uma tonalidade que se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta, assim como maternidade. Então, como vocês bem sabem, não existe assim uma forma de ser mãe, uma forma de criar filhos, senão nós teríamos uma sociedade perfeita, né? Só seguir um manual, só seguir a regra e teríamos, né, mães e filhos perfeitos. Como isso não é o caso, né, existem várias formas de fazer isso, a campanha decidiu dar essa cor, ou esse tom, né, a Furta Cor, porque a maternidade ela não acontece de uma forma única, né? Então o lema da campanha é: saúde mental materna importa. Se importe com uma mãe, assuma essa causa. Ou seja, é uma campanha importantíssima hoje em dia, considerando aí que, bom, todo mundo que tá aqui teve uma mãe. Pode não ter sido criada por ela por diversos motivos, mas a mãe, ela existe, né? Todo mundo saiu de uma mulher, né? E ter um filho muda a vida de uma mulher em todos os aspectos, criando ela esse filho ou não, né? A gente imagina que uma mulher que não cria o filho talvez não mude a vida dela, porque ela continua aí vivendo a vida dela. Outras pessoas que criam, mas muda sim, né? Muda o nosso corpo, muda a nossa mente,
muda tudo. E eu decidi falar sobre esse tema de maternidade, porque nós estamos no mês de maio, assim como a campanha, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto e nós vamos ter uma série de lives aqui no canal Fé e Conhecimento com o nome de Maternidade e Sabedoria, né? Como essa página começou como Maternidade e Sabedoria, então eu carinhosamente ou nostalgicamente nomeei essa série de lives que vai acontecer esse mês como Maternidade e Sabedoria, por me lembrar do nome anterior da página. Então nós vamos falar sobre diversos assuntos, começando hoje falando sobre saúde mental materna. Vamos falar sobre, na sexta-feira agora, daqui 5 dias, sobre como se preparar para a maternidade, se é que isso é possível. Vamos falar sobre os desafios da maternidade, né? Muitas vezes a gente acha que a maternidade é um momento mágico, a gravidez é linda, tudo é rosa ou azul, dependendo do sexo do bebê, mas nem sempre é assim. Então nós vamos falar sobre esses desafios, os desencantos talvez da maternidade. Vamos falar sobre gestão do tempo. Vamos falar sobre o papel da avó, né? Até onde, qual é o limite das avós, né? Ao dar pitaquinhos aí na vida das mães, né? Dos netinhos. E teremos uma live surpresa aí no final do mês, que ao longo do tempo eu vou discutindo com vocês, tá? Então, voltando aí para a campanha, essa campanha eu descobri no ano passado, em 2022. Mas até que a gente descobre as coisas recentes, né? Porque a campanha começou em 2021, 2022 eu descobri, em 2023 eu tô falando aqui para vocês sobre ela, né? E por que é importante falar sobre saúde mental materna, que esse é o nosso segundo tópico? Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, que vocês podem encontrar nos sites da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Latino-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde aqui do Brasil também. Então, assim, é uma campanha que ela visa a saúde mental materna, não só a partir do momento que essa mãe tem um filho ou na hora que esse filho nasce, né? Mas desde a concepção, desde que a mulher descobre a gestação, ela deveria receber esse suporte relacionado à saúde mental. Por quê? Então, alguns dados nos mostram que 1 a cada 4 mulheres sofre violência no parto, né? Ou violência obstétrica. O que é isso? É quando alguma coisa que você, sei lá, planejou no seu parto, a equipe médica decide não fazer, ou quando você sofre algum tipo de desrespeito, seja ele físico por um procedimento desnecessário, seja ele psicológico, como acontece com vítimas de preconceito, né? Então, 1 a cada 4 mulheres sofre violência, e isso mexe demais com a cabeça da mulher, principalmente nesse momento do parto, que é um momento, assim, hormonalmente falando, um fervo, né? E é muito difícil ter controle emocional num momento como esse, né? 1 a cada 4 mulheres, ou seja, 25% das mulheres tem depressão pós-parto. Metade das mulheres perde o emprego após a maternidade, né, depois que se tornam mães. E as mulheres realizam, em média, 61 horas de trabalho não remunerado por semana. Ou seja, as mulheres trabalham muito mais e por isso elas acabam ficando exaustas, sobrecarregadas e também adoecidas, né? Existe também agora um termo, eu digo um termo recente, que assim, quando eu era criança eu não ouvia esse termo, que é o maternidade solo ou mãe solo. Isso quer dizer mães que criam seus filhos sozinha por não terem um parceiro ou não terem o pai da criança por perto, seja porque elas são solteiras, porque elas são separadas, divorciadas, viúvas, porque o pai sumiu, abandonou, enfim, nós temos muitas mulheres que criam os filhos sozinhas. Porém, tem um número que ninguém sabe qual não entra nas estatísticas, porque a maternidade solo é entendida como mulheres, é entendida como o estado civil da mulher, entendeu? Ela é mãe solo quando ela é solteira, divorciada ou viúva. Porém, né, há uma infinidade de mulheres casadas ou que vivem junto, né, mas que moram junto com o pai dos seus filhos,
mas elas são as únicas responsáveis pela criação dos seus filhos, não só na questão de educação, de ensinar valores, de cuidados em relação à comida, água, um monte de coisa, mas também a respeito do sustento, né, da provisão financeira, inclusive dentro de casa. Então as mulheres, elas estão sim sobrecarregadas. Eu não quero dizer com isso vitimizar pobrezinha das mulheres, mas é um quadro real, né? Que é por isso que as mulheres adoecem muitas vezes mais do que os homens, né? São estatísticas que dizem que as mulheres assumem mais a responsabilidade em relação aos filhos do que os homens, né? Então, assim, o ano de 2022, olha isso, o ano de 2022 foi o ano que apresentou o maior número de crianças registradas sem o nome do pai. Então, se a criança não tem nem o nome do pai no registro, imagina no dia a dia, né? Então, assim, a respeito, inclusive, dessa questão da saúde mental, que é o tema de hoje, 30% das mulheres que têm depressão pós-parto, 30% das mulheres têm depressão pós-parto. Porém, 60% das mulheres já apresentavam sinais, indícios dessa depressão, né, de que algo já não estava bem emocionalmente durante a gestação e não foram corretamente diagnosticadas. Porque quando uma mulher engravida, o que a gente pensa, né? O que a gente recebe de orientação? Procura um ginecologista, um obstetra, uma enfermeira, um enfermeiro, enfim. Procura um profissional da saúde física. E geralmente esses profissionais, eles fazem o quê? Avaliam a sua saúde física, né? Sem contar a parte psicológica. Já tem alguns anos que existe o pré-natal psicológico, né? Esse pré-natal, ele é feito por um psicólogo, obviamente. Dependendo do caso, onde não é todo lugar que você encontra um profissional especializado para fazer isso. Não vou nem dizer só questão de ser especializado. Mas, por exemplo, em alguns postos de saúde, eles têm obstetra, tem enfermeira, tem diversos profissionais lá, mas nem sempre tem psicólogo para acompanhar, entendeu? Então, o psicólogo, ele pode fazer parte de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar que acompanha as gestações, mas nem toda equipe tem. Mas você pode procurar um profissional. Se tem alguém que está acompanhando aqui, que está gestante, sente que algo não está bem e não sabe o que fazer, as pessoas falam, é normal, a gestação é assim mesmo, é normal você viver chorando, é normal. Não, não é normal. É normal você se sentir mais emotiva, é normal você estar mais sensível, dependendo do que alguém te fala, você se sente mal, você tem vontade de chorar pelo tom ou pelo conteúdo que a pessoa te falou, mas não é normal você querer chorar a todo momento, não é normal você querer se trancar e viver isolada do mundo a todo momento. Então tem uma série de sintomas que não são normais e que você pode procurar ajuda em relação a isso. Principalmente porque esses sintomas já aparecem muitas vezes durante a gestação ou até antes da gestação. E se você não cuida, quando a mulher tem o bebê, né, quando acontece o parto, acontece um fervilhão dos hormônios, a mulher fica totalmente descompensada em diversos sentidos em relação ao hormônio, fisicamente, emocionalmente. Fisicamente porque também está se recuperando do parto, parir um filho não é fácil. Então é uma série de coisas que gera, é uma série de fatores que contribuem para uma depressão pós-parto, né? Inclusive a gravidez é um dos momentos de grande potencial, se não maior potencial, de desencadear problemas, né, transtornos psicológicos na vida da mulher. Isso também são dados estatísticos que vocês encontram nos sites aí das organizações de saúde. Então veja só o perigo assim, né? A importância da gente se atentar. A gente pode ficar neurótico, né? Mas é importante a gente ter essas informações, e por isso que existe o pré-natal psicológico, né, no qual um profissional da saúde mental vai acompanhar a gestante, no caso, né, para lidar com a prevenção de doenças, de possíveis doenças emocionais, vai trabalhar essa prevenção, vai fazer o diagnóstico caso já haja alguma doença, né, e consequentemente a intervenção, dependendo do que estiver acontecendo, o psicólogo vai intervir
ali no acompanhamento, orientando tanto essa gestante como a família, né? Porque é difícil você ter um filho e ficar sozinha. Geralmente as mulheres recebem ajuda, né? Seja das mães ou avós, né? Tias, primos, amigas. Então é um momento que é muito difícil para uma mulher ficar sozinha. Não estou dizendo que não tenham mulheres que passam por isso sozinha, mas uma boa parte recebe ajuda nesse momento. Então, por isso que o pré-natal psicológico ele não é só para a gestante, ele é para a família ou para toda a rede de apoio que essa mulher venha a ter, né, ali no pós-parto. Por que a gente fala isso? O pós-parto, ele interfere diretamente na capacidade da mãe de cuidar de si mesma, do bebê, e se não tratada, essa depressão pós-parto ela aumenta o risco de suicídio, de desenvolver uma psicose, que a psicose ela é um sintoma, né, que ela pode aparecer de diversas formas, tirando essa mulher da realidade. Quando a mulher ela perde a noção da realidade, acontece o chamado infanticídio. Não é notificado, mas muitas mulheres machucam, né, os seus bebês, às vezes de maneira fatal, por conta de uma depressão pós-parto não tratada, né? Afeta diretamente a criança, porque a criança, né, pode sofrer ali com medo da mãe, entre várias coisas que acontecem, e afeta a família, de modo geral. Então, esse período aí é chamado de gestação e pós-parto, né? É chamado de período perinatal. É um período que pode agravar, sim, trazer condições sérias de saúde mental, se não acompanhada, né? Se já existia algum sintoma e a pessoa não acompanhada. Então, como identificar, né? Que uma mãe ela está precisando de ajuda nesse sentido, precisando de uma orientação relacionada à saúde mental. Quando ela está com uma dificuldade de aceitar a gestação, né? Tem também uma estatística que mostra que 55% das mulheres brasileiras não planejaram a gestação. Não significa que todas essas mulheres vivem mal com isso, né? Eu, por exemplo, tive uma gestação não planejada e eu recebi o meu filho com muito amor e carinho. Nós queríamos um segundo filho, eu e meu marido. Não estávamos pensando naquele momento tão pertinho do primeiro, mas isso não me trouxe nenhum prejuízo mental, né? Pelo menos não até agora. Brincadeira. Mas não foi uma gestação planejada, isso não me trouxe nenhum prejuízo. Mas para muitas mulheres isso traz um prejuízo, né? Inclusive mulheres cristãs, né? E eu falo isso não para acusar, que as mulheres cristãs têm que aceitar tudo do jeito que acontece. Não é também que nós vamos rejeitar, mas todas as mulheres têm dificuldade de aceitar coisas que a gente não planeja. E a gente precisa ser empático, né? Precisamos ter empatia ao lidar com essas mulheres. Então, assim, como identificar que essa mãe não tá bem? Se ela, por algum motivo, não aceita a gestação, se ela, por algum motivo, assim, se ela não tem apoio. Eu falei, é um momento muito difícil ter um filho. Então, se essa mulher não tem apoio, ela vai precisar. Então, se a gente conhece alguém, é importante a gente se dispor. Se essa mulher, seja ela gestante ou já com o filho nascido, se ela só quer chorar, só quer se isolar, não quer ver ninguém, não quer saber de mais nada, só quer ficar deitada. Tem mulheres que chegam no nível de até não conseguir tomar banho por conta da depressão. Então a gente tem que ficar de olho quando essa mulher tá muito irritada ao extremo, né? Porque assim, a gente tem que analisar bastante a situação. Quando uma mulher tem um filho, tem muita gente que dá muito palpite, que dá muita opinião sem que a mãe tenha pedido. E às vezes isso ofende, machuca e a mulher tem uma reação um pouco extrema. Extrema assim, ela tem uma reação irritada. Eu digo que é uma reação extrema quando ela agride a pessoa, quando ela ofende, vai pra cima, expulsa, sai daqui, sai da minha frente, né? Existem alguns comportamentos que a gente pode entender como extremos e vocês sabem identificar um pouco quais são, né? Então, a gente identificando que algo não está bem, é importante a gente primeiramente se dispor, né? E se dispor, gente, quando eu falo pra vocês se disporem, é se dispor no que você consegue fazer. Porque também, assim, eu vejo que as pessoas não sabem, às vezes, ajudar a outra.
Uma mulher que acabou de ter um bebê, vamos dizer assim, uma mulher no período de puerpério, que é esse período de 40 dias após o parto, ela tá se recuperando de um parto. Os últimos partos, a maioria tem sido cesárea, então exige um repouso, uma recuperação. As mulheres têm dores, né? Então ela tá se recuperando fisicamente, ela tá perdida. Se é o primeiro filho, ela tá perdida com o bebê, o que que faz, se ela tá fazendo certo, por que que o bebê tá chorando, várias inseguranças. E aí vem uma pessoa e fala assim, o que você precisar eu te ajudo. A mulher, ela nem sabe o que que ela precisa. Geralmente ela tá desnorteada. Eu tô rindo assim, mas é pra não chorar, porque a situação é bem essa. A mulher, ela não sabe o que que ela quer. Ela não sabe o que que ela precisa naquele momento, diante de tudo que ela tá vivendo. Então, se você vai oferecer ajuda, ofereça uma ajuda direta. Você precisa que lave a louça? Né? Eu posso lavar a sua louça. Se você vai visitar, dá uma olhada na casa. Tem louça na pia? Lava uma louça. Tem uma roupa no varal? Dobra uma roupa, né? Ou precisa pôr para lavar, ou precisa estender. Enfim, ofereça uma ajuda direta para a pessoa. Você precisa conversar? Se vocês optarem pela opção do vamos conversar, não acuse a mulher, não julgue, a não ser que ela esteja fazendo alguma coisa extrema, né? Do tipo, sei lá, agredindo um bebê. Aí, não. Mas, no geral, assim, a gente conflita muito por coisas pequenas, sabe? Porque uma mãe decidiu amamentar, outra que não decidiu, a gente julga. Nossa, decidiu não amamentar, que monstro. E não é assim. A gente não sabe da vida de ninguém, né? Então, não acusem as pessoas. Só escutam, sem julgamento, né? Ofereça ajuda direta e sugira o acompanhamento psicológico, né? Por mais que a pessoa, até a mulher, não tenha um diagnóstico naquele momento, ou talvez nem venha a ter, não significa que porque ela não está se sentindo bem, ela vai desenvolver um problema. O acompanhamento psicológico pode ajudar, sim. Porque quando uma mulher tem um bebê, muda tudo na vida dela. Seja ela tendo esse bebê, né, por vias naturais, tendo um filho, seja adotando uma criança, quando chega um novo membro na família, muda tudo. Muda a rotina, muda as prioridades, muda as nossas opiniões. Muitas coisas que eu pensava antes, que depois que eu tive filho eu já não penso mais daquela forma. A gente muda de ideia. Então, ter um filho muda sim a vida da mulher em tudo, em todos os aspectos. Se é casada, muda o relacionamento com o marido, muda o relacionamento com a mãe. Eu falo isso até pela minha mãe. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela minha mãe. Mas depois que eu tive filho, a minha admiração aumentou. Porque agora, assim, porque agora eu sinto na pele. E eu fico imaginando o que ela passou. Eu falo, meu Deus, a minha mãe também passou isso. E talvez tenha passado coisas piores, né? Que a gente não sabe. Então, assim, muda o nosso relacionamento com as pessoas, muda a forma de enxergar as pessoas. Inclusive nessas mudanças, né, que eu tive uma mudança na minha vida espiritual, né? Ter um filho mudou a minha vida espiritual. Foi quando eu comecei a me questionar sobre o meu conhecimento bíblico. Quando eu falo conhecimento bíblico, não é assim que, nossa, eu tenho que saber tudo de Bíblia. Não sei se a gente chega nesse nível, né, de saber tudo de Bíblia. Eu acho que não dá pra saber tudo de Bíblia. Mas também, se eu sou cristã e não sei nada de Bíblia, também não dá, né? A gente não pode avacalhar. Então, comecei a me questionar, comecei a me dedicar mais à vida espiritual, a estudar mais a Bíblia, a orar mais, a ser mais constante na igreja, nos cultos, pelos meus filhos. Então, assim, mudou. A gente começa, às vezes, pelos filhos, mas a gente vê que, no fundo, o quanto isso ajuda a gente mesmo. Entendeu? Porque se a gente ficar bem, obviamente, nossos filhos também ficam bem, né? Então, voltando. Cuidar da saúde mental é importante. É importante saber a hora de buscar ajuda. É importante, algo que auxilia muito na saúde mental, na manutenção da saúde mental, é o exercício físico, né? Então, quem pode fazer atividade física é importante. Quando eu tive o primeiro filho, eu já fazia atividade física antes e durante a minha primeira gestação, eu fiz exercício até o 8º mês. E foi muito bom, me ajudou muito. É uma pena que depois eu não pude continuar, mas até isso é importante.
né? Eu acho que faz parte da saúde mental você amadurecer essa ideia de que existe momento para tudo, né? Eu tive um filho muito próximo do outro, e ainda peguei a pandemia, né? Quando a pandemia começou, que fechou tudo, que sabe, tava tudo fechado, a cidade tava um deserto, tudo. Eu tava grávida de 7 meses e ainda indo trabalhar. Então aquilo mexeu bastante com a minha cabeça. Mas graças a Deus, me mantive bem, tive bastante apoio da minha família. E foi quando eu comecei também a me dedicar mais à minha vida espiritual. Então Deus também não. Deus me ajudou, o resto foi lucro. O resto foi só complementando, né? Então assim, é importante a gente cuidar da nossa saúde física. Eu quis dizer com isso que conforme eu tive um filho depois do outro, ainda peguei pandemia no processo, eu não consegui cuidar dessa parte da minha saúde física. E quem é mãe sabe, a gente acaba sempre priorizando os nossos filhos, né? Primeiro os nossos filhos, depois a gente. E eu vejo muitas mães que passam a se cuidar depois que uma bomba estoura. Do tipo assim, depois que tem um infarto, aí ela consegue dar uma pausa e dosar aí o cuidado entre a própria saúde e a lida com os filhos. Depois tem, sei lá, um AVC, que aí os filhos têm que cuidar dela. Então, às vezes, as mães acabam deixando para se cuidar quando acontece uma situação extrema. Então não faça isso. Até para que você esteja sempre com os seus filhos, se esforce em prol dessa causa, de se cuidar fisicamente. Mas também, assim, entenda que há fases. Hoje, os meus filhos estão com 4 anos e o mais novo já vai fazer 3 daqui 15 dias. Então, assim, eles já estão maiorzinhos, então agora eu tô conseguindo. Então, eu passei esse período aí de 3, 4 anos sem conseguir olhar muito bem pra minha saúde. E agora eu tô conseguindo. Então, assim, não vou ficar me culpando. Ah, porque eu devia ter feito, eu devia ter acontecido, eu devia ter emagrecido, devia ter começado antes. Então, assim, agora, esse ano que eu consegui começar a cuidar mais da minha saúde, começar a voltar a fazer atividade física, né, cuidar da minha saúde física, que é importante, porque senão a gente acaba que não aguenta correr atrás das crianças, não aguenta brincar com as crianças, e eles precisam disso, né? Então a gente precisa se cuidar nesse sentido. Mas se você não consegue fazer isso agora por conta de sua rotina de trabalho, porque seus filhos são muito pequenos, ou seja lá qual for o motivo, essa fase vai passar, né? Então tenha paciência, tenha calma, a gente não tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. A gente vai fazendo conforme dá. Passei esses últimos anos sem conseguir, agora eu tô conseguindo. Só que outras coisas também vão ficando de lado, porque assim, gente, trabalhar, estudar, cuidar de casa, de filho, fazer atividade física, dormir bem, ter vida social, são muitas coisas que não dá pra gente dar atenção pra tudo ao mesmo tempo. Então é a gente aceitar as fases. Alguma coisa vai ficar de fora. Para eu cuidar da minha saúde, alguma coisa eu vou acabar deixando de fora. Não vou conseguir estudar tanto quanto eu gostaria, porque eu preciso lidar com as minhas questões de saúde. Se eu começar a estudar e trabalhar muito, eu não vou conseguir fazer exercício, né? Então, a gente tem que entender cada fase da vida que a gente está passando e pedir sabedoria e discernimento de Deus também, né? Para ele direcionar o que eu tenho que fazer agora, o que vai acabar ficando de lado, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. É importante sim a gente ter rede de apoio, né? Como mães, tem um provérbio ou ditado, não sei, africano, que diz que para criar uma criança precisa uma aldeia inteira. E eu concordo, né? Ninguém cria filho sozinho. Quando eu digo criar filho sozinha, de novo eu não tô me referindo a estado civil. Mas é você viver isolada do mundo, só você e seu filho. Se você ficar doente, alguém vai precisar ajudar vocês. Então você já não fez tudo sozinha. Mesmo que seja pouco, mas não dá pra gente fazer tudo sozinha. E a gente precisa aceitar isso. Que a gente tem essa noção de que da mulher guerreira, a mulher que luta, a mulher que pode tudo, a mulher empoderada, visões equivocadas sobre a mulher e sobre o ser humano no geral, porque nós não fomos feitos para viver sozinha, né? Eu vi um pastor explicando um pouco sobre aquela passagem de Gênesis, né, de que não é bom que o homem esteja só. E naquela passagem Deus fala a respeito da criação da mulher. Porém, baseado em outras passagens bíblicas e tudo mais, esse pastor explicou que o homem, o ser humano, não foi feito para viver sozinho, né? Nós fomos feitos para viver em sociedade. Então, aceite ajuda.
né, e repensa esse conceito de dar conta de tudo, porque ele não existe, ele é uma utopia, né? Então, falando aí a respeito de tratamento, né, como fazer um tratamento, onde buscar um acompanhamento psicológico. Como eu falei, algumas instituições que fazem, no caso de pré-natal psicológico, algumas instituições que fazem pré-natal, é possível que você encontre, né? Caso não encontre, existem instituições como universidades, né? Eu, como estudante de psicologia, quando estava lá no 4º, 5º ano, como estagiária, né? A clínica da faculdade sempre estava chamando pessoas para acompanhamento. Muita gente não vai, muita gente começa e para. Então, assim, para quem realmente procura e precisa, a universidade é uma boa opção, né? Aproveite os inícios de semestre, aí, mês de fevereiro e o mês de agosto, né? Já começa em julho para começar em agosto. Procure uma universidade que você consegue fazer acompanhamento de qualidade gratuito, né? Tem ONGs na internet, você encontra, eu conheço algumas, quem quiser depois o nome me chama, deixa um comentário, me chama no direct que eu passo para vocês, algumas ONGs de confiança que eu conheço, profissionais, as organizadoras. Quem tem convênio, consegue fazer pelo convênio também, e dependendo do convênio, alguns convênios oferecem reembolso dos tratamentos, então você pode procurar um psicólogo por conta própria, de maneira particular, e o psicólogo te dá o recibo, você manda o recibo por convênio e ele te reembolsa esse valor, né? Então você não fica aí, vamos dizer, não precisa ficar pagando, né? O convênio ele reembolsa para você esse valor. E claro, para quem tem condição de pagar, procurar um psicólogo particular, né? Então, assim, o importante é que o acompanhamento ele aconteça, né? E como cristã, gente, vocês não precisam ter medo de fazer acompanhamento psicológico, porque Deus pode usar o seu psicólogo para tratar você. Então, Deus ele tem poder para isso, né? Vocês crendo ou não, ele tem e ele pode fazer isso. É que a gente fica muito na expectativa de que se eu ficar aqui sem fazer, se eu só orar, Deus vai me ajudar. Deus ele vai te ajudar, mas às vezes ele vai te direcionar, às vezes a ajuda de Deus é te levando para um psicólogo, entendeu? Vocês já devem ter visto essas historinhas de Facebook, de WhatsApp, né? A pessoa recebeu uma profecia, sei lá, assim, uma visão de que sim, ia ter uma inundação lá na vila dela e que Deus, para ela ficar despreocupada, que Deus ia salvar. Aí Deus mandou uma canoa e ele falou, não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Começou a chuva, começou a inundação, e aí veio uma canoa. Ele falou, não vou sair daqui porque Deus vai me salvar. Aí já a chuva aumentou, a inundação aumentou, veio um barco. Ele, não vou, vamos, cara. E ele, não vou sair daqui porque Deus vai me salvar. E veio vários meios de transporte, até que o cara já tava no telhado, porque a inundação já tava muito forte. Veio um helicóptero e falou, cara, vamos, a gente veio pra te salvar. Ele, não. Pode ir embora que Deus vai me salvar. E no fim ele morreu afogado. Moral da história, Deus mandou canoa, mandou barco, mandou vários meios de transporte, helicóptero, avião, tudo. E ele não quis. Então às vezes a gente fica imaginando um agir de Deus, né? E Deus tá ali te mandando ajuda, te mandando profissional, te dando condição de fazer o acompanhamento. E a gente fica esperando algo extraordinário. E se algo é extraordinário, o próprio nome já diz. A palavra ordinário quer dizer comum, do dia a dia. Extraordinária é algo que não é comum, que não vai acontecer todo dia, né? Então, às vezes não vai acontecer o extraordinário no sentido que você está imaginando, né? Às vezes o extraordinário é isso, é você fazer o acompanhamento, encontrar um profissional que você gosta, que você se dá bem e receber a ajuda adequada que você precisa, certo? Então, assim, além dessas diversas formas, eu já falei um pouco sobre a questão da saúde mental na live do Janeiro Branco, né? Para quem não conhece, existe a campanha Janeiro Branco, que é relacionada à saúde mental no geral. Tem aqui no canal, aqui no Instagram e no Facebook e no YouTube. Quem quiser acompanhar pode ver. Mas
apesar da importância de fazer o acompanhamento, inclusive outro ponto que eu quero deixar claro é que assim, o fato de uma pessoa cristã fazer acompanhamento psicológico, essas duas coisas, ter uma vida cristã e fazer acompanhamento psicológico, elas não devem conflitar. Uma coisa ela deve complementar a outra. Então, se ao fazer terapia isso tem prejudicado a sua fé, também são outros fatores que a gente precisa pensar, porque tem muita gente que é raso na própria fé, que não conhece a própria fé, e qualquer comentário que alguém fala, a pessoa já fica em dúvida sobre se Jesus existe, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, se é verdade o cristianismo, entre outras coisas. Então, a gente precisa conhecer a nossa fé. Vamos falar sobre isso durante essa série de lives aí do Maternidade e Sabedoria. Mas uma coisa não deve conflitar com a outra, né? Uma coisa justamente para ajudar e complementar, porque nós somos seres únicos, a gente não compartimentaliza, não existe assim, uma coisa vai influenciar na outra, né? Então, se você não tá bem emocionalmente, isso vai afetar a sua vida espiritual, isso vai afetar a sua vida física, uma coisa vai sempre afetar a outra. Então, essas coisas não deveriam conflitar. Então, a gente precisa pensar direitinho, e por isso também que a gente não vive sozinho, né? A gente precisa conversar com outras pessoas a respeito do que a gente vive, do que a gente passa, pedir aconselhamento de pessoas mais velhas que já caminharam, já estão aqui há mais tempo do que nós, já conhecem aí uma parte da jornada, né? Mas enfim, o que eu queria falar pra gente ir pra reta final é que eu tenho observado, e a gente tem estudado sobre isso na escola dominical, na igreja, né? E a igreja tem nos orientado bastante sobre isso, pelo menos a minha, o quanto o inimigo, né, o quanto o diabo tem trabalhado contra as famílias, né, para destruir as famílias. E um ponto importante de uma família é a mãe, né? E Satanás, ele tem minado a mente das mães, né? Tem minado a mente das mulheres, dos pais também. Mas hoje aqui é uma live especificamente sobre maternidade, sobre as mães, porque ele quer ver a destruição das famílias, né? Ele tem trabalhado na inversão de valores. Então, assim, se nós somos cristãos, a gente tem que acreditar no que a Bíblia diz. Eu vi um corte de um vídeo, né, de um cara num podcast. Então, quando a gente vê um corte, a gente não tem todo o contexto, mas pelo corte dá para imaginar algumas coisas, né? No corte, o cara dizia assim que ter um filho acaba com a vida da pessoa. Acaba com a vida, o filho, ele suga toda a energia, dinheiro, tempo, disposição. Filho pequeno, então, você passa os primeiros 2 anos do seu filho só impedindo que ele se mate. Então, assim, ter filho é muito... Uma pessoa que não tem filhos, ela não tem problemas. Deixa o pessoal com filho ouvir isso, que porque eles não têm filhos, não tem problema. Mas, enfim, olha a mentalidade das pessoas. A Bíblia diz pra gente que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Mas as pessoas não estão acreditando mais nisso. As pessoas acreditam nesses comentários, entendeu? Apesar de ter sido um corte, que eu não ouvi o contexto da fala dele, mas as pessoas estão pensando exatamente dessa forma. Filho é muito difícil, só tem a parte negativa do filho. E quando a gente vai mais a fundo, é porque as pessoas estão acomodadas. E Satanás tem trabalhado na acomodação das pessoas. Porque o que as pessoas querem? Eu quero chegar na minha casa e assistir meu Netflix, e assistir minha televisão, e ficar de boa, né? Ter paz, porque alguns falam isso, filho tira a paz. Então, eu quero chegar e ficar de boa. Então, as pessoas estão trocando filhos que são bênçãos, que são heranças do Senhor, que são recompensas que Ele dá, por Netflix. Por algumas horas de série, que não vai acrescentar em nada. Trocando, como a Tati comentou aqui nos comentários, trocando filho por animais. Então, olha a visão que as pessoas estão tendo. Porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. E eu falo porque eu lutei contra isso também.
Quando eu falo isso, não é que eu quero acusar o mundão aí. A gente tá no mundo. Nós não somos desse mundo, mas a gente tá aqui. E é muito fácil a gente se deixar influenciar. Então eu lutei contra isso, contra assim, eu preciso ter o meu tempo pra mim, porque se eu não tiver o meu tempo pra mim, eu não vou ficar em paz, eu não vou ter alegria na minha vida. Não, alegria na minha vida é estar com a minha família, é estar com meus filhos. É difícil? Claro que é, mas eles são recompensas, né, que o Senhor me deu. E o fato da gente ter filho, a parte que mais nos tira da zona de conforto, primeiro é que a gente não cria filho pra gente mesmo, né? Mas é a necessidade que nós, enquanto cristãos, temos de ser bons exemplos para os nossos filhos. E não é simplesmente ser bom exemplo. Aqui na live, por exemplo, eu preparar uma live aqui, nossa, e falar coisas bonitas para vocês, é a parte mais fácil que eu tenho na minha vida, né? Inclusive, eu gosto disso porque justamente é a parte fácil. Difícil é eu ter tido paciência para fazer inalação nas crianças, porque chega essa época do ano aqui de outono, aí começa das doenças, fazer inalação sem xingar as crianças, sem ameaçar as crianças de morte, tratar meus filhos com dignidade, tratar meu marido bem, né? Eu ler a Bíblia, meus filhos me veem lendo a Bíblia, meus filhos me veem orando, meus filhos me veem cuidando das coisas, cuidando deles, do pai deles, das coisas de Deus, das coisas da igreja. Essa é a parte difícil. Eu tô rindo porque eu luto com isso todo dia. De novo, eu tô rindo pra não chorar. Mas é através dessas dificuldades que eu vejo Deus nos santificando enquanto mães. Porque foi a partir do momento que eu tive o filho que eu comecei a ter noção do que é negar a si mesmo, né? Jesus fala, né, que a gente deve negar a si, para seguir a Jesus a gente deve negar a si mesmo. Eu acho que um pouco disso a gente consegue ter com os nossos filhos. Claro que a gente não deve parar nos nossos filhos, né? A gente deve se dedicar também à nossa comunidade de fé, às outras pessoas, enfim. Mas falando especificamente disso, eu creio que Deus usa sim o fato de termos filhos para nos santificar, né? Então, assim, justamente não é que meus filhos sugam a minha energia. Meus filhos me fizeram deixar não, porque acho que aí já é muito, né? Mas diminuíram muito o meu egoísmo, sabe? De ter as coisas só pra mim, o meu tempo só pra mim, o meu dinheiro só pra mim, né? Até cuidar da minha saúde não é mais só pra mim. Porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar saudável, porque eu quero ter disposição. Eu quero emagrecer, eu quero ficar saudável, eu quero disposição para eles, para eu estar com eles, para eu cuidar deles. No caso dos meus filhos, eles são pequenos, então eles precisam muito de mim. Eles são dependentes de mim. E eu preciso estar bem para eles. Então, eles me impulsionam a ser melhor, né? A gente gosta de reclamar às vezes, a gente gosta, mas tá errado. A gente não deve. Eu acho que assim, uma coisa é murmurar e reclamar dos filhos e da vida de mãe. Outra coisa é a gente compartilhar dificuldades, né, com outras mães. A gente nem todo dia tá bem. Tem dia que a gente lida com as dificuldades, tudo bem, e tem dia que fica difícil, né? Então eu acho que uma coisa é a gente compartilhar. E compartilhe, gente, com quem vai te acrescentar alguma coisa, sabe? Com pessoas que vão te orientar com a palavra de Deus, né? Vão te dar um conselho bíblico. Porque muitas vezes a gente escuta, larga com o pai não faz nada. A gente vê os memes, né? Eu queria ser pai, porque o pai não faz nada. Depende dos pais. Tem pais que realmente não fazem nada? Sempre tem. Mas existem os pais que ajudam, que participam, que contribuem, que são realmente pais. Então a gente precisa parar de se amargurar, sabe? Porque nós temos papéis diferentes. Homens e mulheres têm papéis diferentes, então eu não posso ficar desejando o papel do outro, desejando ser o outro, porque muitas vezes a gente não tem noção do que um homem passa em um dia de trabalho. A gente fala assim, nossa, eu prefiro 1000 vezes trabalhar, só que na minha casa, por exemplo, a responsabilidade do sustento é do meu marido, então eu não tenho noção do quanto ele aguenta de pressão, talvez de humilhação, que ele não traz pra dentro de casa, porque o que ele traz pra dentro de casa? O nosso sustento. E a gente fica amargurada porque eu queria trabalhar. Gente, claro que cada caso é um caso. Os exemplos que eu dou são da minha vida, porque eu não tenho como dar exemplo da vida das pessoas, né? Então a gente precisa ter mais de Deus
ler mais a Bíblia, conhecer mais o que Deus tem para as mães, o que Deus quer para as mães, qual é o papel das mães, né, biblicamente, para que a gente possa viver em paz. Porque assim, a gente precisa, a gente, de novo, como mães cristãs, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque ser mãe realmente não é difícil, né? Por mais que os nossos filhos eles sejam bênçãos, eles são recompensas, nós temos obrigações, nós temos responsabilidades a seguir, né? Então a gente precisa assumir esse chamado. Uma vez que Deus te deu filhos, você precisa assumir essa responsabilidade, né, de cuidar dele, de ser uma mãe e de conhecer a Bíblia para entender o que Deus quer para a sua vida, né, para a sua maternidade, para que ele nos direcione. Então assim, nós somos sim, a gente se sente muitas vezes sobrecarregadas, a gente se sente exausta, assim, a gente se sente cansada, mas eu vou ler com vocês aqui, né, pra gente encerrar essa live. Eu devia ter deixado aberto, mas eu esqueci. Por mais que a gente se sinta cansada, sobrecarregada, exausta e tudo mais, a mensagem que eu quero deixar para vocês está em Mateus, versículo conhecido. A minha nariz já está entupindo. Mateus, versículo 11. Bom, capítulo 11 e versículo 28. Olha o que Jesus nos diz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que palavra maravilhosa de Jesus para nós. Não significa que vai ficar tudo lindo, que vai ficar tudo fácil, mas significa que o fardo de ser perfeita, que o fardo de fazer tudo certo, o fardo de dar conta de tudo, ele não é mais meu. Não sou eu que dou conta de tudo. É Deus na minha vida que me ajuda a dar conta do que eu preciso dar conta hoje. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem com a gente aqui na série de lives que vai ter. Na sexta-feira a gente vai falar sobre como se preparar para a maternidade. Muitas expectativas que a gente tem relacionadas à gestação, de que tudo é lindo, de que tudo é maravilhoso. A gente vai falar desse período aí de gestação, da espera por um filho e também desses primeiros meses, primeiros anos aí de nascimento dos filhos, né? Que é onde muitas expectativas também a gente acaba quebrando. E o que o Evangelho, né? O que a Bíblia tem para nos dizer sobre esses momentos, né? Que a gente acha que, às vezes, falar sobre mulher, sobre filhos, tá tudo em Provérbios 31. Mas Deus nos deu uma Bíblia inteira que a gente pode usar na nossa maternidade, na nossa forma de lidar com nossos filhos. Como disse a pastora Cíntia aqui, é um tremendo privilégio sermos mães, né? Então, que a gente possa receber esse privilégio, agradecendo a Deus e entendendo que os nossos filhos são recompensas do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, boa noite para vocês e até sexta-feira na próxima live.